Olá, eu sou Bila Hermann e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as diferenças de genética e epigenética. Saber sobre essas diferenças genética e epigenética vai ser crucial para vocês terem uma boa saúde. Enquanto a genética fornece o roteiro inicial da nossa vida, a epigenética vai determinar como vamos seguir esse roteiro. Por exemplo, a genética, ela traz algumas questões de doença e saúde. E em acordo com a epigenética, que é o meu estilo de vida, vai determinar o gatilho que eu vou ligar. Se eu vou ligar um gatilho de doença ou se eu vou ligar um gatilho de saúde. Em resumo, a genética é o que recebemos do DNA dos nossos pais. É uma questão hereditária. Esses genes é o que determina a nossa cor de cabelo, a nossa cor da pele, nossas cores dos olhos e até uma condição de ter algum tipo de doença ou não. A genética é a base da fundação e o funcionamento do nosso organismo. E por outro lado, a epigenética se refere às mudanças dessa genética, mas que ela ocorre sem alterar a sequência do DNA em si. E a epigenética seria a condição do nosso dia a dia. Num resumo, bem resumido, é o nosso estilo de vida. O que eu faço, o que eu como, se eu estou amando, se o ambiente que eu vivo é agradável, se existe algo que me incomoda, se o meu emocional está certo. Tudo isso vai interferir dia a dia, levando a uma condição que eu posso acender um gatilho ou botar em remissão algo ruim também. Então, nós entendemos que a genética ela tem apenas 10% de genes codificados no nosso corpo. E 90% dos nossos genes, eles estão virgens a serem codificados com o nosso estilo de vida. Nesse resumo, a gente consegue também entender que não somos reféns das nossas doenças. E isso faz realmente a gente ter uma condição de responsabilidade aonde as nossas doenças são, sim, responsabilidades de cada um. Então, dizer, porque a minha bisavó tem diabetes e eu também vou ter, é uma condição genética? Não. Isso é uma condição da epigenética, no qual eu tenho a mesma doença que a minha bisavó, porque eu tenho os mesmos hábitos errados da minha família. E isso segue de geração em geração. Porque a gente entende também que uma questão de uma doença tão grave como o diabetes, se tiver uma epigenética correta, a gente coloca em remissão. E é assim com várias outras doenças. Então, principalmente, ter uma boa alimentação, ter uma boa noite de sono, desintoxicar o nosso corpo, retirar toda a carga parasitária, isso faz com que a nossa epigenética se sobressaia sobre a genética e muitos dos nossos genes de doença seriam colocados em remissão. Então, isso é muito interessante, até porque, por exemplo, as pessoas que não dormem direito e elas vão ter ali uma janela aonde a autofagia do sistema não vai acontecer. A autofagia é um mecanismo que existe do nosso sistema imunológico, aonde ele acontece quando estamos em sono REM. E as pessoas que não dormem direito, elas não têm esse privilégio imunológico. E esse privilégio imunológico, ele se dá quando realmente entramos num descanso profundo. Então, através desse sono, através da alimentação, através da desintoxicação, nós conseguimos ter uma boa epigenética a inativar as coisas ruins da genética. Então, a partir do momento que eu entendo que 90% do meu sistema, ele depende do meu estilo de vida, da minha epigenética, eu vou tomar decisões conscientes a ter um envelhecimento melhor para que lá na frente eu não sofra algumas questões e condições de uma velhice. Então, a gente pode entender que uma condição genética de doença, ela pode ser silenciada através das escolhas de vida que eu faço no meu dia a dia. E muito interessante que a gente tem que analisar é que quando nós trabalhamos essa condição de epigenética saudável, isso se reflete nas futuras gerações, no qual
mulheres ou homens que estão querendo, né, gerar crianças, a questão da pré-concepção, fazer uma mudança alimentar, fazer as desintoxicações, realmente trabalhar a saúde dentro do corpo, isso vai se refletir para o resto das gerações. E se isso seguir a questão saudável da epigenética, as genéticas futuras serão completamente diferentes e melhoradas. Então, essa condição de saber a condição de epigenética que eu vivo, isso é uma condição que nós escolhemos. Então, podemos sim trabalhar as futuras gerações com a epigenética de hoje. E eu espero sim que esse vídeo soe como um alerta, no qual muitas pessoas acham, como eu falei lá no início, eu estou com essa doença e eu vou morrer com essa doença. Ou porque a minha mãe tem esse tipo de doença, certamente eu terei esse tipo de doença. Não, existem muitos casos no qual as pessoas saem do enredo da família e elas têm uma epigenética completamente diferente e aquela carga daquela doença familiar, ela não segue com aquela pessoa. Então, isso foi muito provado nas questões de epigenética. Então, eu espero realmente que vocês mudem a epigenética de vocês, que fiquem o mais saudável possível, e se já fizeram algum ato em relação de mudanças epigenéticas para melhor, se viram a mudança no corpo, se conseguiram ver nessa questão familiar de não ter a doença que os seus familiares têm, né? Eu espero realmente que vocês consigam trabalhar essa epigenética maravilhosa e digam aqui nos comentários se já fizeram desintoxicação e como está a epigenética de vocês. Um beijo e até a próxima!